Olá, saudações, as nossas boas-vindas aqui para o nosso segundo vídeo, a nossa segunda aula dessa oficina do nosso núcleo teatral do Espaço Casa Ação Cultural. Eu sou Douglas Tedesco, um dos professores do nosso núcleo aqui teatral do Espaço Casa Ação Cultural, e agradeço desde já aqui a sua companhia nessa aula da nossa oficina sobre elementos básicos do teatro. Essa é a nossa segunda aula, então, onde depois do primeiro vídeo, da gente ter a apresentação sobre tudo que será comentado por aqui, a gente tem agora, então, nesse vídeo, o nosso primeiro elemento que a gente vai conversar, estudar um pouquinho. E antes de falar sobre isso, é claro que eu tenho aquele recado especial para você e sobre o nosso Espaço Casa Ação Cultural. Já está seguindo a gente nas redes sociais? Já está conferindo tudo de bom que tem por aqui? Se sim, ótimo, isso aí, fez uma ótima escolha. Mas caso a resposta tenha sido não, sem problema, dá tempo de você fazer tudo isso, tá? Logo depois de assistir essa aula, então, nos procure nas redes sociais. Tem Instagram, tem Facebook, para você ter todas as informações possíveis e, claro, gente, não perder nenhuma oportunidade, porque o que não falta aqui é oportunidade através da arte, aulas incríveis, aulas super práticas, que vão realmente fazer você descobrir e desenvolver diversas competências e habilidades através da arte. Então, Espaço Casa Ação Cultural, a gente está esperando por você. O nosso elemento de hoje, o primeiro dessa oficina, vai ser sonoplastia. Isso mesmo. Para começar, já sabe o que significa esse termo, sonoplastia? É super fácil, sem dúvida alguma, tá? E trabalhando, aí numa linha um pouquinho adversa, já que muita gente diz que teatro não é só visual e tudo mais, imagens, Aqui a gente vai trabalhar com uma ideia um pouquinho contrária, porque a sonoplastia trabalha justamente o som, vai trabalhar esse conjunto de sons que vão ajudar no espetáculo, vão ajudar realmente nos objetivos de comunicar tudo aquilo que se quer através, é claro, do som, tá? Então, sonoplastia, gente, são os elementos sonoros que ajudam a envolver o público na construção de imagens e sensações. O responsável por fazer isso tudo chama-se sonoplasta. É quem compõe e faz funcionar os ruídos e sons de um espetáculo teatral. E para quem acha que é só música que toca no fundo, vai muito além disso, tá na oficina certa, viu? Sonoplastia vai muito além disso, gente. Vamos descobrir então o que é a sonoplastia de fato, como ela se compõe e tudo mais? Então, para começar, é claro, com um pouquinho de história. A sonoplastia, gente, vem do latim sono e também do grego plastos, que significa modelar. É um termo que é exclusivo, da nossa língua portuguesa, que vai surgir na década de 60, lá com o teatro radiofônico, o teatro que era feito no rádio, com a reconstituição artificial dos efeitos sonoros que acompanham a ação. Então isso depois acaba indo, acaba transcendendo aí as ondas do rádio e sendo também sonoplastia para outras situações, para o nosso teatro convencional, para o teatro televisivo e também para o cinema, para a televisão, para todas as suas formas e possibilidades. E aí inclui ainda a gravação e montagem de diálogos e seleção, gravação e alinhamento de músicas com uma função dramatúrgica na ação ou na narração, tá? Então, todo o som utilizado em uma construção sonora tem um objetivo, gente, que é de ilustrar ou de destacar movimentos ou ações que ocorrem na sequência de uma cena, num diálogo, uma locução. A montagem do áudio na sonoplastia pode conter elementos que reforcem a naturalidade do que está ocorrendo ou fazer, então, com que quem está assistindo
tenha uma percepção diferente do que seria o som natural naquela ação, tá? Como assim? Deixa eu explicar, né? É justamente para trabalhar também a imaginação desses espectadores. Imagina, né? E aí isso é feito bem de forma proposital. Imagina que tem um barulho, né? Alguém chamando na frente de casa. Ao invés de bater palma, coloca um barulho de trovão. Como assim? É realmente para trabalhar a imaginação dessas pessoas, tá? A imaginação, né, de quem está assistindo. E também falando lá sobre essa origem do teatro radiofônico, você deve ter referências sobre isso, é bem comum, né? E foi um dos princípios da sonoplastia, quando eles contavam uma história através do rádio, e o único recurso, gente, que se tem através do rádio é o quê? O som e nada mais. Então, o empenho era grande para poder passar o máximo possível da realidade e dos efeitos, para você ter a mesma sensação e mergulhar naquela história. Então, quando se faz, né, com uma chapa de ferro, gente, treme ela, vai dar um barulho parecido com o do trovão. Então era isso que se fazia. Ou então pegar duas plaquinhas de madeira e batê-las num ritmo em cima da mesa. Parece um cavalo trotando, chegando, certo? E várias situações do nosso cotidiano vão possibilitar efeitos sonoros, que foi o rádio que descobriu, mas até hoje são utilizados. E claro, né? Hoje, a maioria deles utilizado de forma digital, sem precisar realmente alguém fazê-los na hora. Mas imagina que legal ter todas essas possibilidades sendo feitas ao vivo por alguém que não podia falhar, né, naquele momento para criar o efeito ideal aos rádio ouvintes. E agora a gente fala um pouquinho aqui de técnica da sonoplastia. Vamos falar um pouquinho sobre a classificação desses sons. A gente tem dois tipos de som: os efeitos editoriais e também os efeitos principais. O que é um, o que é o outro, Douglas? Muito bem, os efeitos editoriais, gente, são eventos sonoros que não exigem grande complexidade de obtenção ou de manipulação. Por exemplo, é o ruído de um ratinho passando, uma buzina, um assovio. Isso tudo é um efeito editorial, mais tranquilo, mais fácil, porém não menos importante, viu? E aí a gente tem os efeitos principais, que são aqueles que já necessitam de um trabalho de produção e de pesquisa mais elaborados. Então, muitas coisas na criação daquele som demandam um tempo para ser alcançada e demanda também um grande esforço criativo do sonoplasta. Por exemplo, o som de uma nave espacial que vai percorrer velocidades enormes, né? Isso já exige uma pesquisa maior, porque a gente tem aí um momento específico nessa cena que esse som tem que me ajudar a acreditar, que me ajudar a ver aquilo, a sentir aquilo. Então não é um simples latido de um cachorro, né? Realmente tem toda uma movimentação, uma passagem específica para isso. Por exemplo, o som de um animal extinto. Como é que eu fico sabendo disso? Claro que a internet está aí para nos ajudar, né? Mas eu preciso ter realmente uma veracidade e uma qualidade com isso tudo. E principalmente, né, que tudo isso seja conectado com a nossa história, tá? Existe dentro do teatro o desenho de som. Parece meio contraditório, né? Falar de desenho, sendo que a gente está trabalhando com áudio, com algo que não se vê, mas é bem normal falar disso, tá? E o desenho, aliás, do som no teatro, nada mais é do que um processo técnico e criativo da utilização de um sistema sonoro que vai permitir o controle sobre diferentes parâmetros de qualquer fonte sonora, acústica, sendo feita ao vivo ou gravada, para a exploração desse espetáculo. E vai criar, né, automaticamente diferentes planos, diferentes perspectivas, seja no auditório, seja no ambiente ao ar livre, e vai criar imagens sonoras através de um som vivo e não intrusivo,
mantendo a teatralidade do espetáculo, tá? Então esse desenho de som, gente, nada mais é do que o roteiro para o som. E tudo que precisa ser feito ali na peça para que aquele som realmente seja executado com todo o sucesso e faça parte do espetáculo. Que ele não seja, digamos assim, notado como algo completamente fora daquele espetáculo e que de repente até atrapalha, né? Não. A ideia realmente é auxiliar nessa comunicação. Então, a utilização de um efeito de som sem o devido estudo da cena pode sim custar caro no saldo final de um espetáculo, né? Então, quando alguém solta uma música no momento errado, o que acreditem é bem comum de acontecer quando não se tem, né, a quantidade de ensaios o suficiente e tal, isso tudo vai acabar atrapalhando e passando uma imagem nada ideal, tá? Então, a sonoplastia, gente, é um conhecimento através do som com criatividade, sensibilidade e, claro, paixão pela arte. E agora a gente vai estudar um pouquinho qual é a função do som em uma cena. A primeira questão a ser perguntada é o seguinte: o que esse som vai fazer nessa cena? Por que ele é importante? Outro, você quer que ele crie um clima ou cause um estranhamento? Você quer que ele seja notado ou que ele simplesmente complemente algum momento? E os sons devem soar de maneira natural. O público não deve notar que começou ou parou uma música, porque ele simplesmente, né, fez parte de todo um objetivo. E aí a gente tem um outro problema quando fala de sonoplastia, que é o seguinte: quando se utiliza músicas já conhecidas do público, geralmente o público conhece aquela música fora do contexto da peça e vai lembrar do contexto em que ele a conheceu, da primeira referência. Então, por isso que o ideal é sempre trabalhar com criações, o que a gente sabe é complicado, né? Mas, né, seria o ideal. Ou então músicas instrumentais ou músicas pouco conhecidas do público, gente, tá? Porque senão a coisa vai propiciar outras referências que não são as ideais para aquele momento, tá? Uma boa opção também é sempre trabalhar, gente, com a fusão de outras músicas, né? Os editores de áudio sabem fazer isso muito bem, tá? E, claro, né, uma outra opção é a sonoplastia ao vivo, que é o que acontece nas óperas, nos teatros musicais. A gente tem uma banda ou uma orquestra que toca ali ao vivo, enquanto, né, os cantores, os atores / cantores estão também executando as coisas todas ao vivo, tá? E aí, geralmente, a gente tem também o seguinte, né? Existe uma mesa de som, uma mesa onde se controla, né, os microfones, se forem necessários, e também cada música, cada faixa que já está toda com a sua programação ali no computador. E quem estudou e sabe da situação, sabe também qual é o momento de soltar, né, cada coisa. E aí, gente, pensa aqui comigo, né, para a gente já se encaminhar para o nosso final. O que seria um musical sem toda essa parte da sonoplastia, hein? Não seria nada, né? Então, para a gente ver a importância disso. Então, é imprescindível, né? Trabalhar, pensar na qualidade desse som, tá bom? Realmente pensar, né? Se ele não tem nenhum ruído, se tem só ele, ou será que não tem alguma coisa de fundo que atrapalhe? Então, hoje, né? Como a gente busca muita coisa da internet, qual é a fonte? Realmente é uma fonte que vai te trazer essa qualidade, vai te trazer essa mensagem que você quer passar, né? Porque os efeitos e músicas estão aí. Mas a gente tem que lembrar também da questão de direitos autorais, que são bem importantes, né? E dos seus objetivos com esse trabalho, ok? Então assim chegamos a mais um vídeo, né, ao final de mais um vídeo aqui
da nossa oficina sobre os elementos básicos do teatro. Hoje vimos um pouquinho sobre a sonoplastia. E claro, agora você continua aí os seus estudos, aprofunde-se, né, nesse assunto que é super importante para quem quer teatrar, tá bom? Antes de encerrar, deixo mais uma vez um lembrete sobre o nosso Espaço Casa Ação Cultural. A nossa gratidão aqui a todo mundo que nos acompanha. E fica o lembrete para você que ainda não acompanha, né? Nos procure nas redes sociais, entre em contato para não perder nada do que a gente tem por aqui, ok? Espaço Casa Ação Cultural. Eu sou o Douglas, docente aqui do nosso núcleo teatral do Espaço Casa Ação Cultural e agradeço aqui você com mais esse vídeo estar juntinho com a gente. Muito obrigado e até a próxima, até a nossa oficina de número 3. Até mais!